Sejam bem-vindos ao nosso programa Grandes da Bola. Nós, com os mesmos comentadores de todos os tempos, Fernando Sevana, do Adepto de Sport Lisboa e Benfica, o Joaquim Ribeiro, Adepto de Futebol Clube do Porto, e o Carlos Monteiro, Adepto de Sporting Clube de Portugal. Temos hoje alguns temas para conversar. Iria iniciar, como é evidente, a partir com o que se passou na jornada, na última jornada. Eu iria começar pelo Sporting Clube de Portugal, foi o primeiro clube a jogar. Não foi Porto. Não, foi Sporting. Foi Sporting. O Sporting jogou o QB para vencer o jogo com o Gil Vicente, e eu só tenho a registrar um pormenor muito importante do jogador Morito, que faz um passe extraordinário para o segundo gol acho que é o segundo gol do Sporting. Isto parece-me que o Morita está a querer assumir a posição do Mateus Nunes. O que achas? O Morita, para mim, não é uma surpresa. Eu já lhe reconhecia valor no Santa Clara. Obviamente que eu disse aqui há uns programas atrás que o Morita precisava de tempo, porque a qualidade está lá. Claro que não tem as mesmas características de Mateus Nunes, mas tem-se vindo a revelar uma boa aquisição por parte do Sporting. E como eu já disse também há umas semanas atrás, não percebi, após ele ter feito o jogo que fez aqui no Dragão, que contra o Chaves tivesse sido suplente. Portanto, e o tempo tem-me vindo a dar razão, e ele fez mais uma excelente exibição na sexta-feira. Portanto, o Sporting jogou QB contra o Gil Vicente, podia ter goleado, também podia ter sofrido mais que um golo, sofreu mesmo na parte final, mas podia ter sofrido antes. Agora, eu não posso. Também fez uma boa exibição. Fez uma boa exibição, o Sporting, o Gil Vicente também não criou assim grandes problemas, embora pudesse ter marcado por mais que uma vez. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de falar. A arbitragem é má demais. O Tiago Martins, das 3 equipas, foi a pior em campo. Um jogo que não oferecia dificuldades nenhumas à equipa de arbitragem, fosse ela qual fosse, e o Tiago Martins só foi lá para complicar. A ideia que dá é que querem abater o Sporting já, quer dizer, o Sporting já por si começou mal, por culpa própria. Está praticamente arredado do título. Vá lá que agora, pronto, ganhou 2 pontos ao Benfica, já não está a 11, já está a 9. A coisa melhorou um bocadinho. Mas parece que nos querem abater. Quer dizer, não dá para entender, aquela arbitragem é vergonhosa. Um jogo de grau de dificuldade mínimo, temos um Tiago Martins que das 3 equipas foi a pior de 2 em campo. Portanto, relativamente ao Sporting, não há margem para dúvidas. Não sei se quer já vamos falar dos 3 e depois vamos entrar no passa a palavra. Joaquim Ribeiro, o Futebol Clube do Porto fez um jogo QB também, mas com algum mérito, para uma vitória bastante alargada sobre o Sporting Clube de Braga, que é em segundo lugar. Como é que viste o jogo? Como é que sentiste o Porto dentro do terreno? E que te apraz dizer sobre o resultado e sobre o jogo em si? Boa tarde a todos. O jogo foi... A expectativa sobre ele era elevada para agentes do Porto, do Futebol do Porto. A equipe do Braga pareceu que entrou um bocado de sobranceira, como... pensando que tinha o rei na barriga e que iria fazer um jogo grande, que ia dominar o jogo. Pela primeira vez senti que o Braga entrava num campo e que o Futebol do Porto entrava com algum medo, com algum receio, não seria medo, de que as situações não estavam a correr bem e, portanto, em face disso, o Futebol do Porto foi igual a si próprio. Do treinador é o mind game do treinador do Braga, não é? Que sim, faz cria o próprio perspectiva de que queria ganhar a zero. Agora a dar os primeiros pontapés e já parecia o Mourinho mas é de pequenino que se torce pequeno. Claramente, entrou cheio de peito.
E levou 4, como podia ter levado muitos mais. Ou mais. E a questão, o Porto jogou a Porto, jogou a comer a relva, como se costuma dizer, e quando assim o Futebol do Porto ganha. E ganhou bem. Teve momentos de jogo bons e teve alguns lapsos em algum momento, um ou outro, quando foi o 2-1 do Braga, terminou ali, mas foi logo no minuto seguinte ou 2 minutos depois marcou o gol e resolveu. Portanto, o Porto fez uma belíssima exibição, fez esquecer o tempo mau e pronto, e agora vamos ver os próximos. Fernando Semana, o Benfica tropeçou este fim de semana com um jogo que até o próprio treinador do Benfica diz que foi muito mal. Foi mal demais para aquilo que estava habituado a ver no Benfica. O que é que se passa? Ou o que é que se passou? O que é que achas que se passou na cabeça dos jogadores para terem um rendimento tão desregulado aquilo que tinha vindo a ser árbitro no Benfica? Boa tarde a todos. Eu gostava de fazer uma alusão muito breve, antes de responder à pergunta do melhor jogo do Benfica, que hoje foi o sorteio da Champions League feminina, onde o Benfica está presente pela segunda vez consecutiva. Teve um sorteio bastante difícil, o Barcelona, Bayern de Munique e o campeão da Suécia, mas o que eu queria salientar era precisamente isso. O Benfica está pela segunda vez na Champions feminina, portanto a par da Champions masculina, e é apenas um de 7 clubes na Europa que consegue ter presença simultânea nos dois géneros, digamos. Queria também ainda referir o triunfo de Miguel Oliveira na Tailândia, portanto no motociclismo. O homem da chuva, não é? Digamos, pronto, esta época não tem corrido assim tão bem. Pensava-se que depois das épocas anteriores conseguiria estar num nível superior. Mesmo assim subiu ao 8º lugar mundial e, portanto, estar nos 8 melhores do mundo, mesmo assim é uma proeza. Depois Já agora o Bastardo, que ganhou a supertaça de voleibol. Já agora, já que está a referir... Não, se eu vou referir tudo, nunca mais terminar. E da Carica, não há? Mais da Carica. Não, estou a falar em grandes provas mundiais estou a falar em grandes eventos mundiais com impacto. A supertaça não é. E o Pimenta. Se fosse ao contrário, já estávamos aqui a falar da supertaça. Quem fala no Hockey Patins gosta muito, é? O meu colega fala sempre de chegar às vezes as palavras ao diz-me que eu estou sempre a interromper e agora portanto vá fazendo a contagem. Vá fazendo a contagem. Também podemos falar do... E queria falar do Pimenta. Exatamente. Com o Ramalho, ganharam o Mundial de Maratonas em K2 e pronto, o caso do seu companheiro do Ramalho já foi 7 vezes campeão europeu, 3 vezes vice-mundial, nunca tinha sido campeão do mundo, foi agora. Já o Pimenta já é incontável o número de medalhas, só este ano são 15 as medalhas que já coleciona em grandes provas internacionais. Agora vamos ao tal futebol, que é no fundo aquilo que mais nos aproxima nestes debates. Nos aproxima em termos de tema de conversa, nos afasta obviamente por cores clubísticas. Digamos, o Benfica já tinha feito 13 jogos oficiais e tinha ganho sempre. Ninguém tinha expectativa de que ganhasse, pronto, que isto fosse infindável esta série. De qualquer modo, pronto, não me surpreende assim o empate. Pronto, fiquei um bocadinho surpreendido pela negativa relativamente digamos, à falta, pronto, a uma certa, a um conformismo, digamos, que se verificou durante o jogo. O Guimarães foi muito bom taticamente, portanto jogou com as linhas muito próximas, não deu espaço no miolo do terreno. O Benfica apenas conseguiu algumas incursões, até curiosamente mais pelo lado esquerdo por parte do João Mário, portanto, mas depois as decisões e os passos ou os cruzamentos não foram bem sucedidos.
O treinador deixou as coisas andar, bem, mesmo assim, acho que não foi tão mal quanto o Fernando Santos no jogo com a Espanha, mas, portanto, ele agiu em termos de substituições, ao contrário da inatividade do nosso selecionador nacional, mas fez substituições realmente conservadoras, jogador por jogador. Não digamos, portanto... Como é que viste aquela entrada do Brooks? Isso foi ao fim já, pronto, foi a última substituição que ele fez, e essa quando, digamos, estava à espera de um golpe de asa, digamos, pronto, foi a partir do momento em que começou a fazer um jogo mais direto, e o Benfica não tinha mais nenhum ponta de lança. Mas não é um bocado crítico, digamos assim, não estou a recordar muito tempo, para um jogador. Foi adquirido à última hora, nos últimos momentos do mercado, para a defesa central, e fazer essa inauguração com um jogador a ponta de lança ele já não é assim um bocado... Ele já fez uns minutos de jogo central, não foi a estreia dele no Benfica, mas tem poucos minutos de jogo. Agora, o problema é que, pronto, eu não queria referir a isso, mas o Benfica estava condicionado neste jogo em termos de pontas de lança, porque, digamos, depois de ter prescindido do Seferovic, Joranchuk, etc. O treinador não é muito de inventar. Portanto, ele tem aquele estilo tático e permaneceu, como é que é dizer, fiel ao mesmo, apesar das dificuldades do jogo, durante muito tempo. Pois quando o jogo se aproximava mesmo para o fim e não tinha desenlace favorável, foi quando ele entendeu fazer um jogo mais direto, portanto, com o pontapé para a frente, e então, pronto, quis um jogador alto que soubesse jogar de cabeça, mas não tinha mais ninguém no banco, porque ele já tinha substituído os pontas de lança um por um, o Gonçalo Ramos pelo Musa, e o Henrique Araújo, que seria uma opção, digamos, normal para entrar, estava impedido pelo Conselho de Disciplina por declarações que ele fez há uns tempos, depois de um jogo da segunda divisão. Aqueles casos que nós conhecemos. Portanto, estava impedido de jogar, já tinha substituído um por um, quando ele quis mudar e pôr 2 pontas de lança para ver se caía alguma coisa do céu, já não tinha ninguém e pôs um central. Atenção, mas eu lembro-me que o Sporting, que foi campeão nacional com o Rubem Amorim, com muitos jogos decididos pelo Coates, em soluções do tipo no ano em que foi campeão nacional, nos últimos minutos, e o Coates marcou só que, sinceramente, não pode ser não pode ser o sistema, digamos assim, não pode ser o sistema, portanto. E é dentro desse aspecto que eu acho que o Benfica não mereceu, também não fez tudo para ganhar e não mereceu ganhar. Agora, muito mérito do ponto de vista tático ao Vitória de Guimarães. Diga-me uma coisa, o Carlos já levantou ali o tema das arbitragens, que está na merda porque, efetivamente, dualidade de critérios tem sido mais que muitos e não há uma explicação clara do que é que para umas situações se chama o VAR, para outras não se chama, quando estamos perante dúvidas permanentes nos jogos. Porquê é que isto acontece, Carlos? Já disseste há uma incompetência generalizada na arbitragem. Há uma incompetência. Mas será só uma incompetência? Não é só incompetência. Não é só incompetência. Há determinados casos que se erra como se errava no passado propositadamente. Portanto, e como se errava propositadamente no passado, foram anos a fio a errar-se propositadamente no passado, o vídeo-árbitro veio desmascarar isso. As pessoas, principalmente ligadas à arbitragem, e aqueles dirigentes que eram mais beneficiados pelas arbitragens, o chamado sistema, as pessoas desculpavam-se que o erro era humano. Errar era humano. E nós, ao fim agora de muitos anos, chegámos à conclusão. Eu nunca tive dúvidas disso. Eu nunca fui na história da carochinha do errar é humano. Porque via-se ao longe que era o erro propositado para beneficiar o A, para beneficiar o B e o C e por aí fora. E agora o vídeo-árbitro veio desmascarar o errar é humano. Pronto. E vimos em Guimarães uma família que eu já cá falei, que é a família Costa, neste caso o Rui Costa, que é um árbitro, à imagem dos restantes, muito fraco e tendencioso. Portanto, e há determinadas famílias
que praticamente, entre aspas, se apropriaram da arbitragem ao longo dos anos. E tivemos vários casos. Eu já aqui falei dos irmãos Costa, temos o Rui Costa ainda a apitar, que fez mais uma arbitragem vergonhosa, e que o vídeo-árbitro ajudou à missa, penso que era o Luís Ferreira, se não estou em erro, ajudou à missa, porque num lance chama a atenção do árbitro, e bem, se bem que eu já vi penaltis iguais àqueles a serem marcados. O Safira fez-me lembrar que parecia-me um clone do nosso amigo iraniano aqui do nosso vizinho do lado. E, portanto, e depois no André, o vídeo-árbitro não disse nada. Portanto, no caso do Rui Costa, como eu já falei também aqui há umas semanas atrás, há uns programas atrás, temos o Paulo Costa, que é irmão dele, que também andou na arbitragem e que agora penso que ainda é vogal do Conselho de Arbitragem. Pronto, e tirando os Costas, tivemos os Paratis, um deles já faleceu, não sei se já faleceu o pai também, se calhar já, não tenho a certeza. Temos os Soares Dias, temos os Calheiros, temos os Azevedos de Braga. Mistura tudo isto. Não, olha, são as famílias. Isto são as famílias. Eles já não estão na arbitragem. Não, mas tiveram, mas isto são as famílias, está a entender? Os Calheiros eram 3 irmãos, pronto, eram todos, quer dizer, aquilo, são famílias que no fundo andam aqui na arbitragem, e é o chamado sistema que eu já... Agora entraram as missas. Também entraram. Pronto, de facto foi... Agora, não me surpreendeu em parte o resultado do Benfica. E o treinador disse que ganhou um ponto e, no fundo, é uma verdade. Porque se aquele penalti sobre o André é marcado, não quer dizer que fosse golo, nem todos os penaltis são convertidos em golo, mas havia uma grande possibilidade do Guimarães ali fazer golo e, de facto, acabou por ganhar um ponto. Mas não me surpreende, apesar de eu não estar a contar muito que o Benfica fosse perder pontos em Guimarães, porque, na minha humilde opinião, Guimarães está pior que nas épocas anteriores. De uma certa forma, também não me surpreende, porque o Benfica já teve outros jogos que podia ter perdido pontos, porque também não jogou muito mais do que jogou em Guimarães, teve a felicidade de marcar nos descontos dos descontos e praticamente só acabava o jogo quando o Benfica marcasse. Portanto, os 2 pontos que perdeu em Guimarães já os podia ter perdido noutros jogos. Portanto, esta situação destas 13 vitórias... E o penalti Passos Ferreira... Eu já nem falo nos casos de arbitragem, já não falo nos casos de arbitragem, porque isso é constatado em todos os jogos dos 3 grandes, infelizmente, e depois eu não dou para aquele peditório, isto depois no fim, se formos a comparar entre os 3 grandes, eles são todos favorecidos. Isso é a história da carochinha, eu não dou por esse peditório, nunca dei e continuo a não dar. Joaquim, como é que vistes a arbitragem do fim de semana? A arbitragem do fim de semana, que é o jogo do Benfica, que é um escândalo, que é vergonhosa. Quer dizer, quando se andava aqui a... Há muita gente a comentar o lance do Mateus sobre o... É um lance que é fatal, que era o que podia virar o resultado, e o Benfica que não estava a fazer Não é nada. esse lance que eu estou a falar. Estou a falar de futebol do Porto Braga, ao lance da expulsão. No Porto Braga não há problemas. Mas há muita gente a querer Podia ser um penalti ou isto, aquilo. Mas num resultado deste, que é que vamos discutir? Uma situação pode ser um falhanço da arbitragem, pode ser, mas não tem efeitos no resultado, não teve a arbitragem, acho que foi correta do Porto Braga, quer a opinião dos intervenientes, das equipas, quer do Braga, não houve situações de reclamar nada, portanto foi uma arbitragem limpa. Portanto, do Artur Soares Dias, que podiam estar à espera de favorecimentos daquele da colar, não é? Agora, não houve no Sporting, não sei, mas o Sporting também ganhou, mas o Sporting não viu o jogo, portanto não estive bem. Mas a arbitragem é vergonhosa, principalmente o critério disciplinar, aquilo é mal demais. Não se compreende como é que se vai buscar um árbitro mau, péssimo, que é o caso do Rui Costa, para ir apitar um jogo Guimarães-Benfica. Eles já vão escolhidos, mas e um VAR que é porque aí o árbitro, eu admito, que pode falhar, e podem falhar, mas quem está no VAR tem que ter um critério igual. Então num penalti anula, e no outro não faz nada, não diz nada, deixa andar.
isto é claramente, isto devia ser investigado. Este é um dos casos que, se querem andar à procura de alguma coisa, investiguem. Porque e o Benfica já é o segundo jogo, ou neste caso o terceiro, porque com o Passos Ferreira foi um penalti do soco que o guarda-redes dava, que não marca, não é? Acho que é esse o soco do guarda-redes. O guarda-redes. Não foi soco, não deu soco. Que ele deu um soco na cabeça. Claro, e até foi penalti. E a generalidade da crítica de só os adeptos do Porto é que acham que não foi penalti. E a da crítica não, é de todos. Toda a gente. E pronto, acho que é A uma maioria está contra a marcação de penal. Não. A maioria do que eu vi dos comentadores a bola e da arbitragem. E no último jogo do Benfica também. Olha, foi como na seleção, se o Cristiano Ronaldo não estivesse fora de jogo, aquela bola em que ele levou o guarda. Não a falar do Benfica. São duas situações completamente Isto também era penal. distintas. Era penal do Ronaldo, era penal. Claro, também era penal. Só estava era fora de jogo. Como é que tu vês? Portanto, das arbitragens. Como é que tu vês a arbitragem? Arbitragem. Eu já tenho falado várias vezes com a arbitragem e, digamos, eu não mudo de opinião, consoante os árbitros, grande parte das vezes enganam-se contra o Benfica e de vez em quando, agora parece que já está a entrar dentro da normalidade, dentro das tais questões dos erros serem aleatórios e umas vezes favorecer uma equipe e outras vezes outra. Pelo menos, portanto, este erro. E eu acho que é nível baixo dos árbitros, ao primeiro lugar, mau cuidado ou falta de cuidado das nomeações. Basta ver as mensagens trocadas relativamente à equipa de arbitragem que eu lhe mandei depois deste jogo. Portanto, Rui Costa e Luís Ferreira não têm competência para arbitrar um jogo do Guimarães-Benfica, seja qual for depois um desempenho efetivo e favorecer um ou favorecer o outro, ou cometer erros, digamos, para um lado ou para o outro. Portanto, falta de cuidado das nomeações. Porto Braga, Soares Dias, mais uma vez, quer dizer, se houvesse algum problema, lá estava lá o homem da confeitaria do Porto para resolver, não foi preciso resolver, ganhou à vontade. Mas eu fico deleitado, deixa-me sistematizar. Agora as acusações é que o Benfica não é porque o Benfica não tem razão de queixa do Arthur Soares Dias esta época, pelo menos um dos jogos que... Qual é aquele jogo que ele arbitrou? Não, então não teve, nos primeiros 30 minutos, foi ele que assinalou o penalti. Pois foi, o favorecimento. Exato, e durante 30 minutos andou ali a incendiar a luz, com faltas que não... Logo aos 5 minutos um jogador podia vir para a rua que deu uma cacetada junto à linha lateral a um jogador do Benfica e ele nem falta marcou. E depois, quer dizer, dizer que o Soares Dias favorece o Benfica é ser ridículo. Todos os benfiquistas são unânimes. Não, mas deixe-me falar disso. Deixe-me sistematizar o meu raciocínio, por favor. Portanto, é preciso maior cuidado nas nomeações por parte do Conselho de Disciplina. Eles parece que fazem de propósito. É para dizer que não sofrem pressões, e então não sei como é, que pronto, não sei que critérios. Já houve altura em que os critérios eram públicos, eram conhecidos, havia um determinado número de jogos, o árbitro não podia repetir. Eles agora vão para árbitro e no jogo a seguir vão para VAR, digamos, da mesma equipa ou da equipa adversária, digamos, oponente direto. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo, um nível baixo de qualidade dos árbitros e uma falta de uniformidade de critérios bastante grande. Terceiro, aí, portanto, são as regras que nós temos, mas eu, pessoalmente, defendia que o protocolo devia ser revisto. E, portanto, já sugeri isso, claro, Portugal sequer, eu não mando nada, e Portugal, em termos de conjunto, muito menos, são regras universais, digamos, da UEFA ou da FIFA, mas eu acho que, assim como já existem outras modalidades, o protocolo devia prever que os delegados das equipas pudessem exigir em determinado número de casos durante um jogo que um certo lance fosse visionado. Por exemplo, aquele lance que agora dizem que o Benfica foi beneficiado, o tal penalti sobre o André, que foi antes do outro que ele assinou, não foi depois, foi antes. Portanto, bastaria o delegado do Vitória de Guimarães, já que o árbitro não marcou e o VAR não achou que não era um lance claro e inequívoco para, digamos, acionar a visão do lance por parte
do árbitro, visionava no ecrã. Então, digamos, assinava este poder que teria, e o árbitro era obrigado a ir ver. E pronto, e depois tirava as respectivas ilações, ou marcava o penal, ou não marcava. Eu acho que isso contribuiria também, portanto, para... era mais um elemento um fator de correção que era introduzido, digamos, quando os clubes se sentissem prejudicados em determinada decisão, e isso melhoraria, a meu ver, o nível de arbitragem. Isso já existe em outras modalidades menores, envolve menos movimentos financeiros, portanto não percebo porque é que isso não podia ser. Era mais tempo de paragem de jogo, era uma poderia ser compensado. Só uma pequena correção. Ano passado, o Braga-Porto foi a única derrota do Porto, foi arbitrado pelo Soares Dias, que estava no VAR, e pelo que estava no VAR, que era, agora já não lembro quem é. Mas era o Tiago Martins. O Tiago, não foi o Tiago Martins, não. O Tiago Martins foi apitar o Sporting, o que apitou o jogo, o Nelson Veríssimo ou qualquer coisa assim, é que apitou em Braga. E o Fábio Veríssimo. E portanto foi ao contrário do que foi agora no jogo. Foi mesmo. Mas ano passado não houve problema nenhum. O Porto perdeu, foi roubado e ninguém falou. E também deixe só fazer um comentário para terminar sobre isto. Estou à espera ainda de um comentário do Sporting, a arbitragem do Benfica, que não fez. Costuma fazer comentários quando é a arbitragem do Porto, fazer os comunicados da direção, o Miguel o diretor de comunicação do Sporting. Não, Miguel Braga. E portanto, desta vez não houve comunicados. Parando a questão das arbitragens, vamos entrar agora num outro tema que os três vão viver a partir da manhã. Temos o Sporting a jogar contra o Marselha em Marselha, o Futebol Porto a jogar no Dragão com o Eintracht e o Benfica na Luz com o Paris Saint-Germain. Carlos, como expectativas para o jogo da manhã do Sporting, sabendo que é a porta fechada e o Sporting normalmente costuma-se dar bem com a porta fechada, não é? Infelizmente para mim, mas antes de responder a essa questão, portanto... Dar-se bem com a porta fechada, só para corrigir essa afirmação que não é bem. O Sporting der-se bem, muito bem à porta fechada, em Alvalade. Em Alvalade. E foi campeão à custa de ser à porta fechada em Alvalade. Carlos, tens a palavra. Antes de responder a essa questão, até porque parece que já não vamos falar mais da jornada, e eu em relação ao Porto Braga não falei, deixe-me só dar aqui um bocadinho de chispa aqui sobre esse tema. Portanto, como eu vaticinei a semana passada, o Pepe jogou. Ok? Pronto. Eu tinha quase a certeza absoluta que ele ia jogar, não garanti aqui porque era um bocadinho de presunção da minha parte, mas passados 3 dias, portanto, Portugal perdeu com a Espanha na terça-feira e passado 3 dias o Pepe estava em condições de jogar contra o Bragantino. São lesões musculares, não foi? Ok, pronto. Dito isto, também já agora queria dizer que pronto, o Braga não tem estatuto de grande, por muito que o Salvador e alguns salvadores lá de Braga queiram fazer do Braga um grande clube, dificilmente o conseguirá ser. Cresceu muito, é verdade, mas não tem estatuto de grande e dificilmente vai ter. Pareciam uns passarinhos, não sei se isto fez parte da cláusula do David Carmo, que há ali aquela cláusula e tal, e se calhar eles não podiam jogar mais do que jogaram, porque o Salvador quer ter o prémio, não é? E portanto, há que fazer por isso. Portanto, dito isto, para apimentar aqui a coisa um bocadinho, portanto, dito isto, amanhã o jogo em Marselha, com muita pena minha, vai ser à porta fechada, porque eu tinha viagem marcada para Marselha. E amanhã de manhã para Marselha, via Madrid, chegava a Marselha às 3 da tarde, ia chegar um bocado em cima do jogo, o jogo é às 6 menos um quarto. Eu chegava às 3 locais, prontos. E vinha no dia seguinte via Bordeus, fiquei a arder na viagem, quer dizer, não vou fazer a viagem porque não quero, podia fazê-la, como é óbvio, mas o intuito era ir ver o jogo,
como vai ser à porta fechada, fiquei a arder com o dinheiro da viagem e já não vou fazer a viagem. Pronto. Por um lado, para o Sporting, o jogo à porta fechada se calhar terá alguma vantagem, porque eu nunca fui lá ver nenhum jogo ao vivo e por isso é que estava interessado em ir amanhã, não era só por apoiar o Sporting, mas para ver aquele ambiente escaldante do velodrome, acho que é assim que se diz, velodrome, que eu línguas não sou como o JJ, não sou poliglota, de forma que, pronto, a minha intenção era essa. E, portanto, para o Sporting pode ser um fator a favor, não haver aquele apoio massivo dos franceses, que são aquilo, uma massa adepta muito complicada, viu-se no jogo do Frankfurt, lá em Marselha, e por isso é que o jogo vai ser à porta fechada agora com o Sporting, que eles já tinham uma pena suspensa de um jogo, e, portanto, e agora, por causa do que aconteceu contra o Frankfurt, há 15 dias ou 3 semanas atrás, deu nisto para meu azar. Portanto, espero que o Sporting amanhã traga os 3 pontos, em condições normais, obviamente, que eu quero sempre que o Sporting ganhe, que traga os 3 pontos. Neste contexto particular, atendendo à despesa que eu tive e que não vou usufruir dela, gostava que eles trouxessem 6 pontos, se fosse possível, não é? Portanto, mas estou confiante que o Sporting vai fazer um bom jogo. Joaquim Ribeiro, o Futebol do Porto está obrigado a ganhar. Tens a esperança que o Porto ganhe amanhã com O Porto habituou os seus adeptos sempre a jogar para ganhar, em qualquer campo, em qualquer parte. Portanto, não é por ser amanhã ou por não sei, mas que joga sempre a ganhar. Portanto, vai jogar aquilo que é o habitual jogo do Porto, a jogar bem, eventualmente a jogar mal, como foi com o Bruges, que jogou pessimamente mal. Acho que pessimamente mal, e acontece uma vez na vida, eu não acredito que isso volte a acontecer. Portanto, estou esperançado que o Porto vai fazer um bom jogo. O Eintracht não tem estado também muito bem na sua classificação e no seu campeonato na Alemanha. Portanto, esperamos que o Porto ganhe. Terá, e para poder continuar, ou para ter a possibilidade de continuar, tem que ganhar. Aliás, como todas as equipas portuguesas, o jogo em casa é fundamental. Ganhar em casa, portanto, essa situação é um jogo difícil, mas há que levantar a cabeça. François, o Paris Saint-Germain é de facto um jogo desafiante para o Benfica. E achas que o Benfica está na sua melhor fase para receber o Paris Saint-Germain? Porque recebendo e ganhando o Paris Saint-Germain praticamente assina a passagem à fase seguinte, aliás, com o Sporting, não é? Sim. Eu, digamos, acho que esta jornada europeia vai ser muito importante para o futuro das 3 equipas, mas, portanto, o Porto é obrigado a ganhar, praticamente, se não conseguir vencer, fica em muito maus lençóis para prosseguir na prova, e até, na prova, fica com o terceiro lugar em perigo, não é? Porque o Leverkusen também já ganhou um jogo, ganhou ao Bruges veio ganhar ao Porto, portanto, enfim, mas vamos, mais um desafio para o Porto, importante. O Sporting e o Benfica, digamos, se mantivessem a invencibilidade, acho que já era um bom desempenho. Digamos, se conseguirem um pontinho, já não era mau. Portanto, um ponto é invencível. Não perdeu. Não perdeu. Invencível. O que é ser invencível? É o empate. Invencível não é. Invencível quer dizer que ninguém nos ganhou. Podem fugir da guerra. Olha, acabou a guerra, chegou no empate. Não foi vencido. Totalmente vitorioso é uma coisa, invencível é outra. Mas isso é uma questão do vocabulário. Mas era nesse sentido que eu usei a palavra e o jogo que estava correto. Portanto, enfim, o PSG tem jogadores individuais que, mesmo que não faça um grande jogo, quer dizer, não precisa a equipa, o 11 não precisa de jogar sempre bem alto nível, porque as individualidades do nada surge um golo. O Mbappé, o Messi, o Neymar, mas mais os 2 primeiros até podem tirar um coelho da cartola em qualquer altura. Mas
mesmo assim, pronto, vai ser um daqueles jogos da Champions que nós gostamos de ver. Uma das não é com o Paris Saint-Germain, o puramente é com o... Pois, exato, o Benfica, por isso é que eu digo, por isso é que eu digo, um jogo decisivo, vai ser com os por isso eu italianos. digo que um ponto do Benfica até pode ser positivo, porque, pronto, se o PSG for ganhar também, já ganhou em casa às Juventus, se for ganhar também a Itália, se o Benfica empatar, já fica com mais um ponto, digamos, ganhou à Juventus fora, portanto, O Benfica está aí... bem encaminhado, até melhor do que o Sporting. Mas o Benfica agora, pronto, também pode ter este risco, quer dizer, é certo que já havia aí um chorrilho de comentários com o Benfica, etc. Parece que já entrou numa grande crise por ter empatado um jogo em Guimarães. Digamos, o empate do Benfica em Guimarães é equivalente ao empate do Porto no Estoril, mas ao Porto é preciso juntar a derrota que foi muito mais expressiva em Vila do Conde e a derrota europeia em casa com o Bruges, que foi uma Olha, calamidade. uma das coisas que pouco se falou este fim de semana Mas, que... eu acho que o Sport tem mais vantagem porque ganhou na Alemanha e é uma situação bem positiva. E as equipas são mais... Vai ganhar às Juventus. Tens razão numa coisa, é que as equipas de Sport são mais... Sim, as equipas estão mais equilibradas, estão mais acessíveis. Portanto, este jogo da manhã, se o Sporting fizer um resultado, mesmo que perca, não está nada perdido. No caso do Benfica, o Benfica tem uma situação não está igual ao que estava quando começaram. Mas é que o Benfica foi ganhar às Juventus. Tem que ganhar, mas também pode perder cá com as Juventus. Mas foi ganhar. Vai ser entre os tem uma dois. vantagem. Vai ser entre os dois que vai decidir. Sim, mas tem uma vantagem relativamente às Juventus que o Sporting... Não, o Sporting também tem. Pode ser suficiente o empate em casa com a Juventus para passar. É isso. Por isso é que eu acho que se empatar com o PSG, acho que não descartava, digamos, Esperemos que as equipas assumir o empate já. Esperemos que as equipas portuguesas atinjam uma vitória, porque é nacional, até por causa da classificação. Do ranking. O Porto também perdeu 2 jogos. E não está nada perdido. Não é este confronto direto com os alemães. Mas com os alemães tem que fazer no mínimo 4 pontos. Claro. E depois tem que ganhar na Bélgica para recuperar a derrota de cá. E portanto, ou seja, se fizer 4 com alemães, 7. Ainda tem o último jogo. O Porto, mesmo que perca amanhã, ainda tem 3 jogos. Se ganhar esses 3 jogos, faz 9 pontos. O mínimo que está mais ou menos estabelecido para se passar à fase seguinte é 10 pontos. Sim, mas... É o que tem em médio tempo. Quando há equipas equilibradas e se uma fizer 0 pontos ou fizer 1 ponto, Aí 10 pontos já não chega. Os 10 não chegam. Mas o Porto foi estado com 12 pontos. Pois, mas é a questão do Benfica, que agora tem 2 Mas há jogos. outra questão que esta semana, neste fim de semana, aconteceu em Guimarães, que foi um ato de alguma violência da claque do Benfica, que teve repercussões com a polícia. Mas foi em Braga, não é? Depois do jogo, não é? Não, foi em Guimarães, agora no jogo de Guimarães. Infelizmente. Os usados foram presos em Braga. Pois. Foram detidos em Não, Braga. eu acho que houve umas manifestações. Foi em Braga já. Não Foram detidos em Braga. Foi depois do jogo em Braga. Mas Foram identificados. continuamos com um processo idêntico de violência no desporto. O que é que se pode fazer para que isto. Para que se acabe com estas histórias? É deixar. A camisola do Humilde foi muito mais importante que uma cambada de gajos que andam aí que já fizeram. Mas é que todos os gajos há um conjunto de energúmenos. Isso ninguém deu importância a isso. A comunicação social passou. Não foi ontem, não. Foi ontem. Mas isto quer dizer, como afastar gajos que não olham para o futebol, olham para a violência que podem gerar dentro do estádio de futebol ou até no exterior do estádio de futebol. Porque isto é recorrente, não é só no Porto, é no Sporting. Eles já Podemos fazer. O que é que vocês já se digamos, eles quando vão ao jogo destes condenar da mesma forma que se condena a camisola do Humilde, que não deixaram entrar. É condenar todos os atos de violência, e eles vão já preparados, com determinado grupo de adeptos, não é? Digamos, não vamos generalizar às claques todas,
Mas há, digamos, quando vão a estas deslocações, pá, já, pronto, não sei, fazem lá nas redes sociais e não sei quanto. E neste caso até foi curioso, porque nem sequer foi na cidade em que o jogo... Combinaram para outro lado. Mas isto são movimentos casuais, portanto, que as pessoas nem se identificam, nem bem identificadas com cores clubísticas. Pá, normalmente são jovens, até de boas famílias. Pá, que... Não devem ser muito boas, mas pá. Não, de famílias com bolsos, famílias com bolsos. Pá, e que pronto, é uma forma deles na minha opinião, mal, é uma forma deles vivenciarem o futebol, pronto, pá, e as forças policiais têm que estar muito atentas a este fenómeno, e estão. Portanto, os grupos estão identificados, certamente, não tenho dúvidas nenhumas que os spotters tenham conhecimento destes grupos, quer do Sporting, quer do Benfica, quer eventualmente do Porto, não sei se o Porto tem casuals ou não. Não gosto. Os chamados casuals. Portanto, que eles deslocam-se, são 30, 40, 50 metros, que se deslocam onde o Sporting ou o Benfica vai jogar, mas que não levam adereços clubísticos e, por norma, até se vestem quase todos de igual. É a ideia que eu tenho desses grupos. Eles vieram num Porto Sporting aqui e foram... Exatamente. Exatamente. Mas isto não acontece há umas semanas atrás, nem há uns meses atrás. Isto já tem alguns anos. Aliás, esse episódio que aqui o colega do Porto está a falar, de um Sporting Porto, isso já tem uns anitos. Não tem muitos, mas já tem uns anitos. Sim. Portanto, que até tentaram entrar sem bilhete e não sei o quê. Portanto, isso era, aparentemente, foi pessoal do Sporting. Eu cruzei-me com eles nesse jogo. Eu ia para comer umas bifanas ali na Magalhães e cruzei-me com esse grupo. Estava longe de imaginar que ia acontecer o que aconteceu. Pronto. Mas também, agora há muito pouco tempo, e penso que até já falámos aqui, quando foi aquela deslocação, em que jogo foi, das competições europeias, que vieram jogar a Braga, não foi? Que tiveram o apoio do Benfica. Portanto, que vieram em viaturas próprias, que até estacionaram na trofa, e depois do jogo, quando chegaram ao parque de estacionamento do metro da trofa, tinham os carros todos com os vidros partidos e pneus furados, que dizem que foi, não sei se foram ou não, os Super Dragões. Portanto, isto é um fenómeno que existe há muitos anos, que não é fácil erradicar do futebol português, e não só, porque isto não é só no futebol português que acontece. Ainda ontem aconteceu no Famalicão de Boa Vista. Eu ainda não tenho bem a certeza. Foi que não nem se isso está mais. Agora, houve alguns comentadores que falaram que foi do. Não estou a falar de Famalicão de Boa Vista. Agora estou a falar de Famalicão de Boa Vista. Desse de que foram os Super Dragões. Não. Furar os carros na trofa e não sei quantos. Não. Foi identificado que eram do. Não. O apoio a essa claque. O apoio à claque da equipa que veio jogar a Braga foi dado pelos no-name boys. Até parece que quem fez o aluguer em Gaia dos autocarros foi alguém do Benfica ligado aos no-name boys, como dizem. Mas depois houve retaliação na trofa, no parque de estacionamento do metro, e aí dizem que foi malta dos Super Dragões que foi lá partir os vidros e furar os pneus às tais viaturas de quem veio, eles vieram da Croácia, salvo erro, acho que não estou enganado. A Croácia, os adeptos da Croácia não são propriamente... Nós de Marselha temos aí algumas claques que não são nada fáceis. E ir a Marselha, no meu caso particular, que amanhã era para ir, e quem diz eu, muitos sportingistas que lá iam, ou seja, outros simpatizantes, é muito complicado ir a Marselha. Aquilo não é pera doce. Não dá para andar identificado na rua, nem nos transportes públicos, nem nada, porque aquilo é mesmo muito complicado. Isto é um desporto. Venham os de Marselha na próxima semana, venham cá, venham ao lado. Mas deixa-me falar aqui, elogiar um jogador, que eu, antes de falar uma coisa positiva, antes que o programa termine. Foi o Bamba, o jogador do Vitória de Guimarães. Nos primeiros minutos, impôs lá o seu respeito com a sua agressividade, fez lá umas faltas ao Rafa. Eu acho que o Rafa é o jogador com mais faltas sofridas no campeonato, mas ele fez uma exibição. É um jogador para os grandes porem olho. É um Costa Marfinense, mas tem a nacionalidade italiana e tem 20 anos. É um jogador a ter em atenção. O Benfica já comprou, de certeza. Um outro tema que temos de
de conversar para finalizar este programa é o tema seleção, que é um tema escaldante pela circunstância de termos sido afastados em casa com a Espanha e com a prestação da equipa portuguesa aquém das expectativas e com muitas críticas, algumas severas ao treinador. Como é que os meus amigos viram a seleção, sendo certo que o Fernando Santos é um treinador normalmente vencedor, que está sujeito ao erro, mas que acho que ficou demais. Carlos. Eu, ao contrário do que é habitual, e como já aqui deixei portanto, essa mensagem, eu não costumo, por norma, ver os jogos da seleção, tirando nas fases finais. Como na terça-feira era um jogo decisivo, digamos assim, para o apuramento da Liga das Nações, e ainda por cima era aqui com os nossos irmãos vizinhos, entre aspas, eu fiz questão de ver o jogo e, de facto, quem perdeu o jogo, na prática, quer dizer, Portugal é que perdeu o jogo, como é óbvio, mas para mim o principal culpado da derrota de Portugal é Fernando Santos, sem a mínima dúvida. Isto porquê? Portugal na primeira parte até podia ter ido para o intervalo a vencer, teve mais que uma oportunidade, portanto, e se havia seleção que merecia estar a vencer ao intervalo era Portugal. Agora, na segunda parte, o Luís Henrique foi muito mais astuto que o Fernando Santos. Ou poderemos dizer ao contrário, o Fernando Santos foi um anjinho, não é? Porque toda a gente, digo eu, que estava a ver o jogo, que viu na televisão, estava a ver que Portugal, a partir dos 60 minutos, quebrou notoriamente. E o Luís Henrique, astuto como foi, lançou, penso que até fez as 3 substituições em simultâneo, lançou o Busquets, do Barcelona, que já é um trintão, com muita experiência, e 2 miúdos da canteira, do Barcelona. Acho que um com 19 e outro com 20, ou os 2 com 19, ou os 2 com 20, portanto, anda dentro disso. E, de facto, a partir dali, portanto, já se via que Portugal estava fisicamente quebrado. Quando o Luís Henrique faz essa tripla substituição e depois ainda mete mais um miúdo, que é o que faz a assistência para o golo, a partir daí a Espanha, portanto, tomou conta do meio-campo e fez do jogo aquilo que quis. E o Fernando Santos não reagiu a essas substituições, portanto, e quando reagiu foi muito tarde e mal, porque aquele jogo estava a pedir que ele respondesse no imediato à tripla substituição que o Fernando Santos fez, que o Luís Henrique fez, perdão, e não era como o João Mário. Ele tinha 2 peças, não é por serem nem sportinguistas, ele tinha 2 peças no banco que para mim ia dar resultado. Era responder no imediato à tripla substituição, metendo o Palhinha para matar o jogo no meio-campo e metendo o Mateus Nunes para poder ter posse de bola e ter alguém que esticasse o jogo. E o que é que ele faz? Mete o João Mário. O João Mário é muito macio, portanto não veio alterar nada. Ele mexe muito tarde, eu já não sei se foi aos 80 minutos ou muito perto dos 80 minutos que ele mexeu na equipa. Portanto, o Portugal, a partir dos 60 minutos, levou um banho de bola. Teve a ver jogar. Foi muito conservador, como sempre. Mas o Fernando Santos é isto. O Fernando Santos já nos clubes por onde passou, era isto. Portanto, e nós ganhámos o europeu. Acho que nunca aconteceu isso e dificilmente irá acontecer. Com 3 empates na fase de grupos. E depois, ainda no terceiro jogo, ainda houve um empate, ou lá que é que foi, num outro jogo que era do nosso grupo, mas não tinha nada, Portugal não está, para podermos ter ficado em terceiro, ou lá que é que foi. Quer dizer, portanto, isto não acontece, isto acontece uma vez, este milagre de sermos campeões europeus. E agora, quem pensa que nós temos a possibilidade de ser campeões do mundo, que se desengane com este selecionador, Deus me livre, um milagre só acontece uma vez, não acontece 2. Joaquim Ribeiro, como é que tu viste o jogo? Sendo certo, eu não percebi porque é que ele mexeu nas aulas, substituindo o defesa direita e o defesa esquerda, que tinham dado boa nota no jogo com a República Checa, ou com a Chequia. Vamos lá ver. Eu não serei assim tão... A óptica, temos que ver o jogo, de facto, até aos 60 minutos, Portugal pôde ter o jogo na mão, podia ter ganho,
Só não ganha porque o Cristiano Ronaldo não concretiza como habitualmente, como estava e que normalmente então tem lá 2 golos que nunca ele na vida falharia. Pronto, há ali situações, parece que foi milagre, foi o Cristiano Ronaldo não marcar gol. Claro que o Fernando Santos é um homem de sorte e de igreja, e desta vez não teve tanta sorte quanto isso. É verdade, ele nunca foi muito bom, nunca o considerei o Fernando Santos um bom treinador, nunca foi, mas é um bom condutor de homens e como selecionador tem agregado à sua volta um conjunto de equipe que é preciso mobilizá-los para esta equipe para momentos curtos, não altera táticas de jogo muito grandes. E o selecionador não é treinador, é mais o aproveitar do trabalho que as equipas fazem e os momentos e o momento. O Fernando Santos tem um palmarés, com sorte, sem sorte, tem um palmarés que não foi sempre com sorte e poucas vezes perdeu também. Dignificou sempre, nunca Portugal teve tantas vitórias e teve tão dignificado em termos de campeonatos da Europa, do mundo, como o Fernando Santos. Temos que dar o mérito a quem o tem também e não é por um simples facto em que ele esteve mal. É verdade que esteve mal, ele não consegue reagir. Os defesas laterais ele é obrigado a tirar porque eles estavam todos com câimbras, já estavam todos rotos. O defesa direito já estava completamente perdido. E isso foi necessidade e foi a pedido ou claramente a pedido. No meio campo eu concordo que efetivamente deveria, também deu o litro, que foi o que está a jogar no coisa, Foi o Bruno Fernandes. O do meio campo, o Fernandes também deu, esse foi substituído e jogou bem. O William Carvalho também deu o Bernes, foi sempre bem substituído. Se calhar o Vitinha mais cedo teria sido uma situação porque segura a bola, é mais esclarecido com bola e podia ter sido. De facto, o Palhinha devia ter respondido logo no momento em que, porque o João Mário jogou bem agora uns jogos no Benfica. Tem equipas que não deram muita luta, quando deram muita luta o João Mário desaparece. Isso, eu não sou, acho que ele é elegante a jogar, é bonito a jogar, mas o João Mário para mim não é grande jogador de seleção. Nem de seleção, nem mesmo do Benfica. Portanto, esse nem devia ter entrado. Portanto, ali a resposta até devia ser antecipada da mudança que os espanhóis fizeram. Porque a partir daí eles ganharam e viu-se que estavam a cair em cima. Porque eles é que precisavam de ganhar. Adivinhava-se o golo a qualquer momento. Porque eles é que precisavam de ganhar, logicamente nós iríamos recuar mais. E o Cristiano Ronaldo é que já não estaria em campo para fazer nada. Porque o Cristiano Ronaldo, a partir de determinada altura, e a partir dos 80 minutos ou 70, e sim, último quarto de hora, o Cristiano Ronaldo tinha que sair porque já a situação de bola para a frente, de colocar na saída do contra-ataque, ele também não responde. Portanto, teria que ser com um Vitinha, o Jota que saiu cedo, não sei se ele estava mal ou não estava. Acho que era pedido. Portanto, tinha o Rafael, o Rafael Leão, e que podia ter feito melhor, mas tivemos azar também, porque a bola foi a única que apareceu, os espanhóis não tiveram grandes oportunidades para fazer, e nós tivemos, portanto, foi azar. Ele é um homem de sorte, mas desta vez não teve a sorte. Mas no Portugal, a Espanha... Eu acredito que ele pode ser campeão. Portugal joga bem, mas a Espanha ganha. A França, é isto. Eu acho que no atual nível de plantel das seleções, podemos chamar assim, melhor jogador. Nossa equipa atualmente é superior à espanhola. Portanto, o nosso plantel. Mas eles têm raça. Mas o treinador esteve muito inativo. Pronto, digamos, na primeira parte, a Espanha teve mais posse de bola, mas não criou senão umas cócegas, não se aproximava da baliza de Portugal.
o guarda-redes não fez uma única defesa, acho que não contabiliza nenhuma oportunidade de gol para a Espanha na primeira parte. Portanto, Portugal, portanto, com menos posse de bola, mas quando recuperava a bola, conseguia ligar as jogadas e era objetivo e criou as melhores oportunidades. Depois, como disse o meu colega, eu concordo com a análise que ele fez, os espanhóis também, quer dizer, lá está. E isso é a terceira vez que Portugal, em casa, para grandes competições, basta o empate na última jornada, portanto, pode jogar com o empate e perde. Portanto, já foi assim com a Croácia, depois tivemos que ir aos play-offs, foi com a França na segunda edição da Liga das Nações e agora com a Espanha na terceira edição da Liga das Nações. Ou seja, nós conseguimos nos superar em situações em que a adversidade está presente e nós lutamos por inverter as coisas. Quando estamos numa situação de privilégio, não conseguimos defender. Eu acho que o Fernando Santos, a partir das 3 substituições que a Espanha fez, que também lhes competia a eles, porque o resultado, no fundo, era eles lá está que tinham que, no fundo, forçar um bocado, tentar fazer alguma coisa que não tinham feito até então, mas Portugal, a partir daí, deixou, quando recuperava a bola, era só para afastar a bola e não conseguia articular 2, 3 passos sucessivos para pôr os espanhóis em sentido. Portanto, o golo espanhol, é certo, foi ao minuto 88, 89, mas já tinha sido pronunciado antes e a equipa estava-se a afundar e o treinador, em vez de mandar os nadadores salvadores, logo no primeiro momento, enquanto ainda havia fogo, meteu-os quando eles já estavam quase mortos e já não poderam salvar a equipa. Ora, deixa-me só dar um apontamento só para a seleção portuguesa de todos os tempos, o que poderia ser a seleção, e até mundial de todos os tempos. Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Pepe e Hilário. Coluna, Figo, Rui Costa, Futre, Ronaldo e Eusébio. Esta poderá ter aqui uma dúvida que eu poderia, em vez do Paulo Ferreira, poder pôr o João Pinto. Mas o Paulo Ferreira também não estará mal. Esta é uma grande seleção, uma seleção fantástica. E o Figo, e o Rui Costa. Está, Figo, Rui Costa. Aí está. Coluna, Figo, Rui Costa e Futre. Não está o Chalá, não está o Rui Jordão, não está o Chalá. Não tem lugar. Nesta equipe não tem Chalá, não tem. Em 15. Se calhar nos 15. Falta pôr nos 15. Chalá, Falta muito, não é? É muito difícil fazer um Chalá não tinha que ter um Mas isto estamos aqui a ver os jogadores, quem é que